Amados de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos, glória a Deus. Amados de Deus, na caminhada do apóstolo Paulo, ele vai contar muitas coisas que lhe aconteceu durante as viagens, durante as suas pregações, seus ensinamentos que o nosso Senhor Jesus colocou no coração dele. Nós vamos estar lendo 2 Coríntios, amém? 2 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 16. Paulo conta os sofrimentos que ele passou. Embora passado por tudo isto, ele se preocupou com a igreja, amém? Ele sempre preocupou com a igreja, porque ele estava à frente ali, sendo guiado pelo nosso Senhor Jesus, pregando o evangelho, e estava passando por tribulações. Aí ele fala a respeito disto, aqui no capítulo 11, versículo 16 de 2 Coríntios. Mas a preocupação maior dele era a igreja, porque a igreja não estava passando o que ele estava passando. Amém? Então nós vamos refletir nesta mensagem. Glória a Deus. A mensagem ela diz assim, versículo 16. Os sofrimentos de Paulo por amor do evangelho. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se eu pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensato, de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tenha ousadia, com insensatez o afirmo. Também eu a tenho. São hebreus? Ele fez uma pergunta. Também são israelitas? Outra pergunta. Também são da descendência de Abraão? E Paulo continua fazendo pergunta. Também eu sou descendente de Abraão. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores e em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas
em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Então aqui Paulo ele fala a respeito das suas dores, das suas perseguições, mas a preocupação maior que estava no coração de Paulo aqui, no versículo 28, ele vai dizer que é com as igrejas, com todas as igrejas. Amém? A maior preocupação dele era com o evangelho de Deus. Então ele estava preocupado com os irmãos. Como ficariam os irmãos? Essa é a maior preocupação dele. Ele não estava preocupado com o que ele estava passando, mas estava preocupado o que seria dos irmãos. Se os irmãos estavam preparados para passar por tamanhas dificuldades. Amém? E no versículo 29 vai dizer assim: quem enfraquece, é uma pergunta, quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inframe. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Versículo 32. Em Damasco, o governador preposto do rei Aresta montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Então Paulo está contando, amados irmãos, as suas dificuldades e a sua maior preocupação com as igrejas. Assim como muitos pastores hoje passam por diversas adversidades enfrentando dentro das igrejas, amém? Às vezes enfrentando com os próprios irmãos da casa do Senhor, ou em outros ministérios, ou nas suas missões missionárias. Assim também Paulo passou ali. Então não vai ser diferente nos dias de hoje. Mas Paulo está dizendo aqui que a maior preocupação dele é com as igrejas. Assim como muitos pastores hoje que seguem os exemplos do nosso Senhor Jesus, a maior preocupação deles é a salvação dos irmãos. Então eles sempre estão esforçando para ensinar, amém? Para ensinar os irmãos a andar no caminho do Senhor. Em uma passagem, nosso Senhor Jesus ele vai dizer uma parábola da figueira, exortando a exortação à vigilância. O nosso Senhor Jesus ele vai dizer no versículo 34 do capítulo 21 de Lucas, ele vai dizer assim: cautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Então, ali Paulo estava preocupado com a igreja, ele não estava preocupado com as coisas que o mundo estava trazendo sobre ele. Ele estava preocupado como a igreja iria andar. E seguindo aqui com o nosso Jesus, ele disse, e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós, repentinamente como um laço. Que dia é esse, amados irmãos? O dia da salvação. Então aqui Paulo está andando conforme o nosso Senhor Jesus ensinou. E não está preocupado com o que está acontecendo com ele, mas ele está deixando bem claro para os irmãos que ele foi humilhado na sociedade por pessoas que ele conhecia, por pessoas do seu próprio povo. Ele foi humilhado por pessoas que afrontaram ele dentro do ministério. Ele foi humilhado. E por perseguições até do governo, aonde
ele foi liberto pelas mãos de alguns irmãos que o ajudaram. Mas a maior preocupação dele era com a igreja. Então hoje, se o pastor te convidar a buscar a presença de Deus, para que você venha se santificar, amém? Se santificar e não perder a sua salvação, lembre desta passagem que o nosso Senhor Jesus ele está falando. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, e você venha perder a sua salvação. Então vigie no falar, vigie no buscar, vigia sempre, amado irmão, vigia sempre, amém? Guarde o seu coração, guarde o seu coração. E eu quero encerrar essa mensagem de hoje falando que está escrito no livro de Provérbios, Provérbios 31, versículo 25. Vai dizer assim: a força e a dignidade são os seus vestidos. Amém? Então, se você está buscando a presença de Deus, é assim que você vai se sentir. E é nesta força que você vai ter, que você vai caminhar. Na força de Deus, não na sua força. Então, a força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Amém? Glória a Deus. Então guarde seu coração ao entrar na casa do Senhor. Prepare o seu coração para conversar com o Senhor Jesus. E ore pelo seu pastor. Ore para o seu pastor aonde você congrega. Porque quando ele estiver ministrando o evangelho, é Deus falando através dele. Já não é mais ele, mas sim Deus falando. Então tenha temor pela palavra de Deus. Amém? Faça como nosso Senhor Jesus está dizendo aqui no versículo 34 do capítulo 21 de Lucas. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Glória a Deus. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por esta mensagem. Senhor meu Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, nós te amamos, nós te adoramos e entregamos, Senhor, todas as nossas preocupações nas tuas mãos. Nós queremos, ó Pai, sabedoria que vem do alto, sabedoria para vencer este dia, Deus, e darmos glórias ao Senhor. Pai, fale conosco grandemente, ó Deus, através desta palavra. Fala ao coração do irmão quando ele ouvir. Abra os olhos espirituais, Pai, para que ele possa entender, ó Deus, a mensagem que o Senhor está falando neste dia. Pai, muito obrigado. As tuas palavras, ó Pai, as tuas palavras são riquezas para a nossa alma. Assim como diz aqui no versículo 25, de Provérbios, capítulo 31. A força e a dignidade são os seus vestidos. Pai, o Senhor é a nossa força. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Então, Pai, nos enche com o teu poder, com o teu Espírito Santo e nos renova nesta manhã de terça-feira. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.